Glória a Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Louvar a Deus por a vida do pastor, presidente dessa igreja, Deus abençoe. Pregar na frente dele, irmão, é grande desafio. Mas pensa que eu gosto, pastor, de desafio. Eu fui forjada, ainda estou ainda por desafio. E também perseguida por esse mosquito aqui, esse faraó. Também pela pastora Ana, que fez o convite. Ela precisou viajar. Deus abençoe pela vida dela. Eu quero abençoar também você que está do outro lado da mídia, nos assistindo. Deus abençoe. Fica ligado, Deus tem uma palavra para você nesta tarde. Pastor, uma coisa que eu aprendi com o meu pastor, o primeiro pastor, é que a gente tem que ficar sempre atento, sensível à voz de Deus. E quando eu chego no culto para cultuar, a primeira coisa que eu falo, Deus, o Senhor quer essa mensagem. Então o Senhor vai, eu quero que o Senhor me fale. Se não for, faça alguma coisa. Do início ao fim, para fechar com chave de ouro, o pastor falou, afronta. E eu quero junto com você. E aí eu amo Deus, irmão. Eu amo esse Deus, porque a palavra para fechar, para não me deixar dúvida, Faraó, afronta. Eu quero que você, ser bem rápido, eu só quero que vocês me dêem o horário para eu terminar, pastora. Beleza. No livro de 1 Samuel 17, só alguns versículos. 44, 45, 46 e 47. Livro de Samuel, 1 Samuel. Eu quero louvar a Deus por a vida desta igreja. Eu aprendi a amar já. Vem para cá domingo, né, pastor? E eu sempre acompanho, né, os domingos, as quarta-feiras. É coisa do céu. Uma ceia que teve aqui um domingo. Por isso que eu estava vivendo o ambiente aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus para a vida da minha prima, que o Senhor também proporcionou. Vim de São Paulo a Brasília. A vida de Edivan, Deus abençoe, que me conduziu até aqui. Vai ter galardão do céu, irmão. Diz assim: e disse mais aos filisteus a Davi: venha a mim e eu darei a tua carne, a ave do céu e a besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferirei-te-ei e tirarei a cabeça dos corpos do arraial dos filisteus. E darei hoje o mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus de Israel. E o último 47 diz assim: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregar nas nossas. Fala assim, já tomei posse. Sente dando glória a Deus. Quando nós olhamos para uma palavra dessa, irmãos, aleluia, eu glorifico a Deus. A Bíblia fala que Golias era um guerreiro filisteu, conhecido por seu tamanho, mais ou menos de 3 metros e alguma coisa. Eu olho para o pastor e eu estava ali, meu Deus, é alto, imagine mais 2 alturas do tamanho dele, né? Para alguém olhar para um gigante, para um filisteu, para um Golias desse tamanho, eu falo, uau, como que eu vou? Qualquer um teme, não teme ou não teme, irmãos? Por mais que você busque o Senhor, por mais que você teme a Deus, por mais que você tenha comunhão com Ele, mas você olhar um ser humano, altíssimo, desafiando, e falando, eu sou o cara e acabou, eu vou vencer todas as batalhas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele veio com armas.
E as armas dele, a Bíblia diz, irmãos, que era o tamanho, a arma era tão de proteção, que era arma de bronze. Ele estava armado com lança e com espada, e estava todo com a arma de bronze, por quê? Ele imaginava assim, olha, eu estou equipado, vou desafiar, né? Vou fazer desafio aqui, e nada vai acontecer, porque eu sei lidar com a arma. Irmãos, quando a gente sabe lidar com armas, o ser humano, ele confia primeiro na arma, na proteção, do jaleco da proteção. Quem aqui tem policial, né? Tem militar e vai entender. Vai entender que para você ser protegido, primeiro você coloca o jaleco, né? De proteção. Parece que eu já estou parecendo ser policial. Depois você coloca a arma. Quando vem qualquer afronta, a primeira coisa que ele fala, eu já estou revestido e vou pegar agora a arma, acabou. Então, a proteção dele, ele tipo, não se preocupa com o jaleco de proteção, que ele já está. Ele agora vai pegar logo a... Então, Golias estava dizendo, olha, eu já estou com uma proteção de bronze, o jaleco todo protegido, então eu não vou ter medo de nada. Mas o que eu acho interessante é que quando nós pensamos que vamos vencer com as nossas forças humanas, nós entendemos que o nosso Deus mostra que força humana não ganha guerra. Quando nós vemos Faraó, que ele tentava suas forças humanas, nós observamos que veio todas as coisas para acontecer. Mas quando Deus resolve dar vitória, Faraó tem que entender que o próprio Deus, ele chega com vitória. E a palavra diz que agora depois disso aí, entra Davi nessa cena. Quando nós olhamos a vida de Davi, um menino, o tamanho de um menino, irmãos, pequeno, mas já tinha experiência com ovelha, que não é o caso, né, irmão? Não é o caso de algumas pessoas que são pequenas, mas muitas vezes a aparência nos engana. Deus está falando nessa noite, nessa tarde vai continuar falando, que se você está sendo afrontado, e eu lendo isso aqui, eu falei, meu Deus, a momento que você está sendo afrontado, parece que a gente quer reagir com as nossas forças humanas. E Deus agora nos traz, calma aí, dá uma recuada, dá uma ré para trás. Não é assim que vence, não é com forças humanas, é com o joelho, é com a presença, é com a autoridade. E agora nisso aí entra a cena, que nós vamos ver que o equipamento mais avançado na época, irmãos, era que Golias estava vestindo, naquele vestimento. Naquela época, era as armaduras que estavam no auge, era onde aquele Golias se preparou. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Davi ele usa para enfrentar esse gigante foi a fé. Foi louvores, não foi? Não foi muito falado sobre a fé, né? O pastor mesmo ele falou sobre a fé. Aí a Bíblia fala que Davi era um pastor das ovelhas. E 3 irmãos, né, os mais velhos, estavam exercendo o exército de Saul, o seu pai. Já idoso, aí vai os irmãos de Davi, estavam lá no campo. E aí o pai manda ele observar. Sabe o que é observar? Vai ver como é que estão os seus irmãos lá. E a Bíblia diz que ele vai, Davi pequenininho, sem aparência, sem formosura, e chega lá observando. Quando observa, a Bíblia diz que queria notícia. Ele chegou lá para procurar saber de notícia. E ele descobre que estava um moço lá chamado Golias desafiando. Aí chegou no campo de batalha, ele ouviu o desafio de Golias e Davi ficou indignado com a arrogância de Golias e decidiu lutar contra ele. Se você voltar só mais um pouquinho do texto que eu li, você vai observar, né, no 25, que ele começa desafiando. Irmãos, quem sabe se você foi desafiado por algo
Porque o costume de quem é desafiado, fala assim, vou mostrar que eu sou o cara, né? E eu vou mostrar que eu sou a cara, que eu posso. Só que Deus está nos ensinando para nós não pode nada. E Davi, quando ele olha, ele falou assim, ele vê o filisteu, Saul, é chamado de... Aí agora ele faz um pedido. E quando ele olha que ele está desafiando com muita arrogância, ele fala, meu pai, eu vou agora, eu vou para a guerra, eu vou lá onde está o cara chamado Golias. Vai não, meu filho. Você vai? Vou. Por que você vai? Porque ele está lá desafiando todo mundo. E nenhum homem, vamos dizer assim, chegou para reagir. Mas meu filho, você é pequeno. Não vai não. Você é novo, você não tem experiência. E Golias está lá preparado. Ei, sabe o que o Senhor já está ministrando no meu coração? Quando você dobra o joelho, quando você sabe e já ouviu a voz de Deus, por que você está preocupado? Vai vir muitos desafios para você desistir. Muitos afrontos para você parar. Muitas coisas vão vir, irmãos, mas vai vir mesmo para eu e você desistir. Deus está dizendo hoje, não pare, não desista. Não desista das afrontas, porque hoje Deus entra na tua peleja nesta noite. E quando ele disse, meu filho, não vá para a guerra. Ele falou, não vá, porque Golias está armado. Ele não pode. Aí ele falou assim, eu vou, porque quando eu estava pastoreando lá as ovelhas do meu pai, veio um urso, ele fez o quê? Devorou. Veio um leão também, eu tive experiência, eu matei. Foi assim? Foi. Então, tipo assim, Davi com a fé dele falou assim, irmão, você já imaginou mais ou menos 3 metros de altura, cheio de equipamento, e Davi pequenininho, e querendo ir com a sua força, com a sua fé. Mas ele achou palavra, irmão, de desânimo, não vá não. Mas ele disse, vou, porque eu veio o urso e o leão, e eu matei, devorei, acabou, e ele não comeu as ovelhas do meu pai. Então, tipo assim, ele quis dizer assim, pode vir alguma coisa, mas eu vou vencer. Irmãos, hoje vamos sair daqui com convicção, que o que vir na minha vida e na tua vida, na hora das afrontas, não vamos desistir. Porque o primeiro tópico que nós vamos vencer é a fé. O outro tópico que nós aprendemos aqui, aí o seu pai fez um pedido. Não seria tão grave diante dos pesados abaixo? Então eles haviam sofrido e respondeu, vai. Aí quando ele contou que ele tinha destruído o gigante, o urso, aí o Senhor, olha a palavra que ele recebeu de encorajamento, de vida. Irmãos, eu aprendi assim, eu lendo aqui, eu fiquei, meu Deus, como a gente não faz, no meio da guerra, no meio das lutas, a gente faz desaprender, sim ou não? Sim ou não? Parece que a gente perdeu a guerra, enquanto você vai buscar, pelejar e saber no que Deus falou, a gente quer jogar tudo para o alto, desistir. A primeira coisa que vem para nós é o quê? Desistir. O Senhor disse, não desiste. E aí a palavra do Senhor disse que ele disse assim, olha, vai, o Senhor seja contigo. Aí Davi ficou cheio de ousadia. O Senhor seja contigo. Aí outra coisa, aí Golias se armou com a espada. Aí ainda fez o quê, irmãos? A Bíblia diz que ele ainda zombou. Ah, meu Deus. A Bíblia diz que Golias zombou de Davi. Muitas vezes somos zombados, somos mal compreendidos. Muitas vezes as pessoas não entendem nada. Olhamos pela aparência, julgamos pela aparência. Isso são nossos erros. Mas eu quero dizer nessa tarde, o Senhor está dizendo, Ele está indo em teu favor nessa tarde.
Aleluia. Se você recebeu alguma palavra de afronta, você recebeu uma palavra de desistir, o Senhor está dizendo não. Porque quando Ele recebe uma palavra, meu filho, o Senhor será contigo. Davi, a Bíblia diz que ele foi, mas Golias, ele se armou. Aí ele disse para ele zombou dele. Golias prometeu matar. Davi, ele disse assim: vou te matar e dar a tua carne às aves. As aves que ia comer o corpo de Davi. Você já imaginou? O fundo musical aí, se o irmão colocasse, mas eu ia dar um glória a Deus. Oh, glória a Deus. Senão, irmãos, o povo dorme. E aí eu vou ficar falando sozinha. Então, eu quero trazer nessa tarde o título dessa mensagem. Você vai confiar nas suas forças ou na força de Deus? A sua confiança está no Senhor? Porque, irmãos, quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, somos decepcionados, envergonhados, e muitas vezes, irmão, não conseguimos a vencer. Mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, pode vir guerras, pode vir desafios, pode vir afronta, mas o nosso Deus é aquele que assina a nossa vitória. Pode ficar tranquilo, aleluia. Quantas vezes eu passo por muito desafio e depois Deus fala assim: não estou reconhecendo. Você está indo por aqui? Volte. Cadê a tua fé? Somos corrigidos pelo Senhor. Então nosso Deus, irmãos, a nossa fé não pode parar. Quando nós olhamos para a nossa força humana, Golias estava olhando para a força humana, e Golias disse: eu tenho fé, eu matei um urso, um leão, eles não comeram as ovelhas, então eu vou. E o pai: não, meu filho, eu vou. Então ele: já que você vai, o Senhor é contigo. Espera ainda, deixa eu te colocar uma roupa. Aí coloca um veste em Davi, sim ou não? Colocou uma veste em Davi. Aí disse: agora, meu filho, vá, porque tu já está armado. Davi tenta caminhar. Ei, o Senhor está dizendo nesta tarde: quando você colocar a veste material, você não vai para canto nenhum. Mas quando você colocar as vestes espirituais, Deus é fiel. E você que está nos assistindo do outro lado, eu quero te dizer: Deus tem uma palavra para você. Coloque a sua fé diante do Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Porque quando você colocar em primeiro lugar, você vai ver milagre, portas abertas, aleluia. Você vai ser curado, liberto, transformado. Porque Deus nesta tarde do outro lado tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Meu filho, você precisa colocar um veste. Então tá, meu pai, coloca. Aí o pai coloca roupa bonitinho para o filho. Aí quando ele coloca a veste, Davi sai, sem poder caminhar. Olha que coisa linda. Se você sentir dar um glória, você diga. Começa a observar Davi se vestindo para ir para uma batalha com veste errada. E ele ia, irmãos. Só que o próprio Deus, sabe o que é que eu entendo? Que o próprio Deus não deixou Davi andar. Para Davi continuar observando que a fé de Davi era onde tinha êxito, era onde ia ter sucesso. Era porque quando nós colocamos a nossa fé posta no Senhor, Deus, ele se responsabiliza, irmãos. Eu acho esse Deus tão lindo, porque ainda que eu e você queremos ir para o outro caminho, Ele até deixa, mas quando a gente cansamos ao meio do caminho, Ele diz: ou você volta ou você não volta, ou você vai ou você fica, e a gente continua cansando, enquanto é para voltar e recomeçar. Recomece nesta tarde, recomeça a tua força no Senhor Jesus. Veste com as vestes espirituais. Aleluia. E a Bíblia diz que ali Davi, e quando ele prometeu matar Davi, pegar para os animais comer, e seria o contrário. Aí Davi disse: olha, Davi tinha estrutura, tinha conhecimento e tinha intimidade. Ei, sabe o que o Senhor está dizendo? Tem autoridade,
tenha conhecimento, tenha estrutura espiritual. Aleluia. Quando Davi tinha estrutura, ele estava dizendo: eu já venci. Irmãos, quando a gente está numa guerra, numa luta, a primeira coisa que está, desista. Aí onde a gente perde a guerra. Aí Davi disse assim, olha, o contrário, ele seria matar Golias. Aí ele disse assim, olha, as suas armas é avançada, mas Davi confiava em Deus, que não precisava de força humana, mas para vencer, ele ia no nome de Jesus. O outro tópico que eu aprendo é que ele não usou armas alheia. Ele veste-se com uma couraça e depois ele não dá certo. Ele disse assim, olha, não está dando para eu caminhar. Tira todos esses vestes. Aí ele pega todos os vestes pesados, as armaduras que deu para proteger, tirou tudo. Desistiu. Foi lá no ribeiro. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele desiste tudo, ele vai no ribeiro. E pega quantas pedras? 5 pedras. 5 pedrinhas. Ele vai lá, deixa os vestes, vai no ribeiro, pega 5. 5 pedrinhas. Mas a Bíblia diz que ele foi. Mas ele disse, só uma resolve. Ah, meu Deus. Irmãos, não precisa muita coisa para Deus. Às vezes tem coisa em nossas vidas que atrasamos as nossas bênçãos. Sim ou não? Meu Deus. Somos nós. Porque desde nós aprendemos que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. É Ele que vai em nossa frente. É Ele que quebra as cadeias. É Ele que faz, é Ele que faz. Porque Golias estava dizendo assim, eu já venci. Ele já estava sendo vencido. E Golias disse assim, hoje eu vou dar a você para os animais te devorar. E ele disse, ao contrário, eu tenho intimidade com Deus. Sabe uma coisa, quando você tem intimidade com Deus, Deus te dá estratégia. Deus te dá estratégia para você vencer a guerra. Davi, porém, sofreu esta grande desafio, levando simplesmente só uma funda e 5 pedras. E a Bíblia diz que ele disse, tu vem com espada, tu vem com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Qual é a tua peleja? Qual é a tua luta? Tem guerras nesta tarde que o Senhor está dizendo, você não consegue mais. Você está a fim de desistir tudo, jogar tudo para o alto. Porque parece que é assim, para todo mundo a bênção vem, mas para mim não vem. Mas o Senhor está dizendo, vem sim para você, só é você vestir as vestes espirituais. Ele disse, tu vem a mim, mas eu vou orar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tem afrontado. Ele disse, olha Golias, você vem comigo com muita afronta, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. O segredo de Davi era vencer. As armas foi. Como foi que Davi venceu? A gente até olha para Davi, um menino, mas porque ele tinha experiência? Irmãos, tinha. Porque quando Davi era pequenininho, que Samuel vai à casa de Jessé, sim ou não? Para ungir um ali no meio dos filhos como rei. A palavra do Senhor disse que vem os bonitos, os formosos, os lindos, maravilhosos. Cada homem, né? Só tinha um no campo, esquecido, quem sabe, dos olhos humanos, mas estava lá pastoreando as ovelhas. E quando a palavra disse que
Samuel disse: acabou, chega um, chega outro. Tem mais algum? Tem um lá pastoreando as ovelhas. Chama lá. E ele entende que quando Davi entra, ele disse: é esse menininho mesmo. Eita, Deus está dizendo nessa tarde para mim e para você. Quantas pessoas dizem que você não vai vencer, o Senhor já assinou, já decretou. Não tem cão, não tem demônio que apague o que o Senhor, irmão, se é Deus, se foi Deus que falou, não adianta. Pode vir com espada, com lança, o que vier, mas Deus já escreveu a tua vitória e acabou. Ele usou a arma. O segredo foi a oração, porque ele orava a Deus, ele tinha comunhão com Deus. Segundo ponto, Davi já tinha o cajado na mão, porque Deus já tinha dado autoridade. Cajado simboliza autoridade. Se Deus te chamou para pastor, se Deus te chamou para levita, se Deus te chamou para intercessor, irmão, já deu, acabou, o dom foi Deus que deu. Então pegue nessa tarde o cajado e vai para as afrontas que você vai vencer em nome de Jesus. Ele escolheu ungir. A arma de Davi foi vencer, foi buscar a presença do Senhor. Lá no Salmo 27, o Senhor diz: o Senhor é a minha força. Todas as histórias de Davi, você observa que Davi não escreveu, não fez nenhum cântico de Davi. Foi, irmão, em coisas boas, foi em afronta, foi em desespero. Porque às vezes, mas Davi não é um servo de Deus, do coração de Deus, não passou, pecou sim. Mas a Bíblia diz que ele achou graça, porque ele tinha um coração íntegro ao Senhor. Então, o Senhor quer para mim e para você. Não importa, mesmo que você pecou, mas o Senhor está aqui para te dizer: filho, se arrependa, porque eu te perdoo. Davi, a Bíblia diz que ele tinha outra arma. Era zeloso pela obra de Deus. Ele tinha ciúme, ele tinha cuidado. O Salmo 123 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outra arma que ele tinha era de gratidão. A Bíblia diz que ele tinha gratidão ao Senhor em tudo, mesmo nas lutas ele não murmurava, mesmo nas afrontas Davi não murmurava, não tinha medo. Ele disse: o Senhor é comigo, o Senhor, eu sou muito grata a Deus. A outra arma de Davi era a confiança. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa que a igreja sabe, são bem ensinadas, graças a Deus aqui. Tem um pastor excelente que sabe o que é ensinado. Eu quero dizer uma coisa: quando eu e você colocam uma confiança no Senhor, você não perde batalha. Davi, por tudo que ele passou, ele não perdeu batalha. Se muitas vezes os teus sonhos já estão querendo morrer, ou já morreram, ou acabaram, o Senhor está dizendo: hoje as afrontas não vai fazer acabar seus sonhos. Outra coisa da arma, ele tinha o Espírito do Senhor, estava sobre ele. Outra arma que Davi tinha era de adorador. Adore a Deus. Na circunstância, adore a Deus. Nas lutas, adore ao Senhor. Aleluia. Irmãos, é tão bom quando a gente adora, quando tudo vai bem. Quando a nossa conta está tudo resolvido. Tem saldo. É bom. Parece que a gente só quer, esquece. Mas é por isso que muitas vezes Deus não dá tudo isso. Porque quando tudo vai bem, a gente esquece de ir para a casa do Senhor. A gente esquece de adorar. A gente esquece de orar às madrugadas. A gente começa a esquecer de tudo. Mas por isso que muitas vezes o Senhor nos aperta, nos deixa no limite, para nós entendermos que somos dependentes do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Aí Deus agora muda a história de Davi. Porque Davi simplesmente ele pega uma pedrinha. Eu não sei se naquela época, como chamava, se era estilingue. Quem pode me ajudar aí? Ou se era funda, ou se era alguma coisa, né, irmão? Ou é funda, não sei o que. Naquela época, eu comecei a pesquisar alguma coisa, mas eu achava mais fácil, parece que falava funda, é isso, Rose? Uma funda, né? Glória a Deus, irmão. Aí, pegava, ó.
Irmão, já fiz uma habilidade. Eu acho que é muito bom assim. Um dia eu passei fazendo caminhada e eu vi um moço. Eu acho que ele estava fazendo algum treinamento de bala, né? Ele estava pegando umas pedrinhas e jogando num pé de abacate, naquelas frutas de abacate. Se eu falar para vocês que derrubou uma, e eu diminuí o passo para ver aquela cena. Eu achei muito bonito. Ele pegava e fazia. Aí eu falei, eita, esse moço aí, ai daquele que atirar, porque deixa no chão. E eu comecei a diminuir os passos e comecei a entender que ele estava fazendo alguma coisa ali com propósito. E ele tinha uma habilidade muito forte, que quando ele pegava a pedra e ele fazia, aí caiu. Só que era verdinha, não dava para aproveitar. Mas eu vi, eu contemplei o semblante dele, que ele vibrou. Uau, recebi, né? Porque era alto. E aí eu falei, eu vou vontade de parar aqui para eu ver como que ele ia até onde, né? Então, quer dizer, ele estava dizendo assim, eu consegui, eu venci. Irmãos, é isso que Davi estava dizendo. Eu vou vencer, eu vou no ribeiro, vou pegar 5 pedras. Mas para Deus não precisa 5, só era uma. Porque quando ele pega uma, irmãos, olha, aí pronto, as aves já caiu matando na vida de Golias. Você pode glorificar a Deus. Você pode nessa tarde pegar as armas espirituais e entender que nós humanos não somos capazes de fazer nada se o Senhor não estiver conosco. O pastor falou das afrontas. E eu glorifiquei a Deus porque Davi foi afrontado por Golias. Poderia até ter medo, irmãos, porque ele tinha tudo para vencer a batalha. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Davi não tinha força suficiente para vencer o gigante, Golias. Mas quando ele depositou a confiança no Senhor, foi garantida a sua vitória. Eu quero que o irmão já se aproxime aí, porque eu quero que você... E Davi tinha 5 pedras, mas só uma precisou. O que você tem nas mãos hoje para derrotar o seu gigante? Eu quero que você coloque sobre os seus pés. Qual é o gigante que você tem sido afrontado? Nessa tarde o Senhor está dizendo, eu quero que você fale para Deus qual é o gigante que você tem sido afrontado. Talvez você esteja juntando pedra em seu coração. Qual é a pedra que você está juntando no seu coração? É da ira? Meu Deus. É o orgulho? É a vingança? Eu sou e acabou. E Deus disse nada. Golias, você não é nada. Quem é o Senhor? Aleluia. Golias se orgulhou e disse, eu vou desafiar porque não tem ninguém maior do que eu aqui. Mas o pequeno Davi foi. Mas eu vou me vingar com a mesma moeda. É trabalho perdido. Eu estou com ódio, mas eu não consigo tirar esse ódio do meu coração. É tarde de você vencer esse Golias. Aramanas. Jogue fora. Jogue fora essa pedra. Use apenas o nome de Jesus para vencer. Tire essa pedra hoje. E diga, Jesus, a partir de hoje, eu tenho enfrentado Golias, mas eu tenho ido com as minhas forças humanas. Mas hoje eu vou depender de Deus, eu vou deixar tudo no altar. E vou deixar Deus fazer o que Ele quer na minha vida. Você vai ver que você vai ter êxito na tua história. Você está cansado, não tem mais força, está com os vestes materiais. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, filho, nesta tarde, Ramanás, filho, eu quero te colocar as vestes espirituais. Davi usou, aleluia. Ele pelejou simplesmente o nome de Jesus. E o gigante
que impedia, não tem gigante que roube o que o Senhor já te deu. Rabanás. Qual é a pedra? Você tem a pedra da confiança? Se você pegar essa pedra da fé nesta tarde, você vai vencer. Se você pegar a pedra da confiança, você. Irmão, quando tu levantou a mão, tu fez assim. Eu via como uma tocha caía sobre as tuas mãos. E o Senhor está te dizendo que sobre a tua história Ele muda hoje. Porque algo tu tem tentado lutar com as tuas forças humanas. Mas o Senhor está dizendo, hoje, filha minha, eu mudo a tua rota, a tua trajetória. E Ele colocou sobre as tuas mãos uma autoridade. Eu via como uma tocha caía sobre a tua mão. E Ele disse, sobre a tua história eu vou mudar. Aquilo que você disse, Deus, eu já cansei. Não tenho mais força. O Senhor disse, hoje deixa no altar dele. Porque tu vai ver as afrontas que tu tens sido afrontada. Mulher, há momento que tu disse, Deus, eu não aguento mais. Chegou até um dia, tu orou e disse, Deus, eu vou te dizer uma coisa. A afronta que eu já recebi na minha vida foi para desistir. Eu não tenho mais força. Vou parar. Foi assim ou não foi? Deus disse, tu vai parar? Deus estava mandando a perguntar para você, você vai parar? Irmãos, há momento que a nossa vitória não está no começo, não está na metade, está no? Está no? A vitória de Davi foi logo no início? Não. Ele teve o início, o meio e o final. E o final, a história foi linda, irmãos. Há momento de nossas frustrações. Há momento que parece que nós não saímos do passado. Mas Deus está dizendo, ei, saia do passado nesta tarde e venha para o presente. Você sabe lá o que é carregar uma carroça pesada? Que parece que você nunca sai do ar. Nesta tarde, saia em nome de Jesus e venha, aleluia, receber a vitória. Pega a pedra da gratidão. Seja grata. Meu irmão, como é que eu vou agradecer no meio da luta, no meio da prova, no meio da tempestade? Seja grata a Deus. Porque quando nós agradecemos ao Senhor, irmão, no meio da luta, um dia parecia que eu era doida de madrugada. Eu estava numa tempestade. Aí eu chorava, sentindo a dor. Aí depois Deus disse assim, vem cá, tu vai ficar assim? Porque tu não me agradece. Eu ouvi aquela voz e disse, o quê? Agradecer? Como? Né? Parece um negócio, como? Agradecer. Irmãos, agradecer quando você não vê as coisas é muito difícil. Mas é a forma mais rápida de você receber a vitória. Qual é a pedra? É de adorador no meio da crise? É zelo pelo cuidado que o Senhor te deu, zele pelo cajado que Deus te deu. Irmão, é coisa linda. Vença Golias nessa tarde. Vença, não vença com espada, nem com lança, nem com escudo, nem com veste de bronze. E saberás toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa, vamos fazer um coral bonito? O Senhor vai nos entregar nossa vitória nas nossas. Então pega, segura aí. E ele vai adorar ao Senhor nessa tarde. E quando ele adora, eu vou estar ministrando para que você receba a cura nessa tarde. O Senhor já entregou, irmãos. A peleja não é mais sua. A peleja é do vosso Deus nessa tarde. Deixa nessa tarde, pode louvar. Deixa nessa tarde no altar de Deus. Ramaná, Suriandecai. Deixa no altar de Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração.